Nesses dias eu tava pensando que acho que a coisa mais inútil que a gente fez quando era criança foi ter medo do Herobrine. Sério, rapaziada, por que a gente tinha medo daquela porra, sabe? Era só um personagem no jogo. Era como se fosse um jogo de terror. A gente não tinha medo do jogo de terror. Obviamente que assim, dava alguns sustos, mas a gente dormia de boa. Mas o Herobrine era uma coisa muito pesada entre as crianças na época, sabe? Era igual falar de um assassino que tá solta. Sendo que realmente, se ele existisse, que eu acho que possivelmente não existiu, ele era só um bicho programado ali que não ia fazer nada, sabe? Ele não ia roubar nada do seu computador, ele não ia ir até sua casa e te assassinar. Mas eu entendo ter medo de algo que é misterioso, de algo que você não sabe, até porque não era pra estar ali o jogador, sabe? É diferente dos jogos de terror que, enfim, a gente sabe que vai ter alguma coisa maligna na tela ali, sabe? O Herobrine a gente não esperava, era um jogo vasto, um jogo bonito, onde você vivia em mundo aberto, num mapa quadrado e, enfim, tem um jogador ali além de você, além dos aldeões, que é meio esquisito, que ele vai te perturbar o jogo todo. E eu acho que isso que traz esse medo do Herobrine. Mas sendo bem sincero, por que a gente sentia medo disso, sabe? Não tinha nenhum significado pra sentir medo. E aí eu chego na minha conclusão dessa teoria toda. A gente tinha medo porque a gente era literalmente criança. E conforme o tempo passa, conforme as coisas andam, a gente percebe que era algo folclórico, sabe? Algo como a gente ter medo do bicho papão ou do bicho que tá debaixo da nossa coberta, sabe? Não é algo real, sabe? Não é algo que tá ali. E como era um jogo de criança, pô, ter aquilo ali, a possibilidade de você encontrar, assim, tirava os neurônios de algumas criancinhas. Mas na época, pras pessoas mais velhas, era engraçado isso, sabe? Tinha pessoas que procuravam Herobrine no jogo e não tinham medo nenhum, porque não tem sentido ter medo disso, sabe? Eu acho isso. Mesmo que existisse toda essa teoria de que o Herobrine, na verdade, é o irmão do criador do Minecraft. Na época eu achava que era até o criador do Minecraft que tinha morrido e acontecido isso. No final eu acho que tudo isso não passou de alguém que fez uma montagem bem feita em alguma versão bem antiga do Minecraft e fez toda essa lenda urbana se espalhar. E aí aproveitaram e zoaram com isso e fizeram tantas coisas engraçadas e fodas e mods, enfim. Eu acho também que o que dava medo era essa coisa, você aprendia a viver no mundo do Minecraft sozinho. Você não tinha ninguém, sabe? As únicas pessoas que tinham além de você eram diferentes, que era o caso dos aldeões e dos animais, e meio que você vivia naquele mundo vazio, sozinho, e o mundo é seu, sabe? Mas aí que aparece um invasor, um intruso, e ele não é uma pessoa que aparecia, de acordo com as lendas, tá? Ele não era alguém que aparecia e jogava com você como se fosse uma pessoa normal, sabe? Te ajudava a fazer as colheitas, a você minerar. Não, ele aparecia bem no fundo do mapa, num framezinho que daria pra você perceber e você fica, putz, será que realmente teve alguém ali? Assim, eu acho até genial isso, por mais que não tenha sentido, porque traz muito aquele terror indie. E também tem uma teoria de que o Minecraft inicialmente era pra ser um jogo de terror, sabe? Eu só acho que o medo do Herobrine era algo muito mais do que o que ele realmente passava. Não era algo... Enfim, eu acho que era algo superestimado, sabe? Realmente, passava medo, passava uma sensação esquisita. Mas foi muito superestimado. O pessoal naquela época literalmente achava que o Herobrine ia entrar no seu computador, ele ia entrar na sua casa e ele ia entrar no seu pesadelo, sabe? Isso escalonou na época num tamanho tipo assim, bicho papão, sabe? Coisas bem medonhas. Mas não, era só um personagem no jogo. E se ele realmente existisse, ele só era programado pra te dar uns sustos ali e já era, sabe? Ele não ia entrar no seu computador. E se ele entrasse no seu computador, ele não ia te assustar. No máximo ele ia usar seu computador pra minerar Bitcoin. Que eu acho que um jogo de tanta grandiosidade na época não teria softwares malignos dentro dele. E se tivesse, acho que eles não durariam nem 2 meses, porque os desenvolvedores iam tomar alguma precaução. Mas eu acho a história muito da hora, muito bem desenvolvida por trás. Mas isso é chato de saber que foi um cara aleatório que criou isso. Quando eu era pequeno, o Herobrine era muito mais assustador e ele era muito mais complexo, sabe? Realmente eu achava que era um bug que tinha no jogo que acabou criando isso e não tinha como resolver. E, enfim, a mensagem que a gente viu em todos os Minecraft de Herobrine removido, na verdade aquilo foi só pra acalmar um pouquinho as criancinhas, porque nunca existiu Herobrine em nenhuma versão.
ou era uma piada dos desenvolvedores, ou era tipo, mano, vamos falar aqui que o Herobrine foi removido só pra essas crianças jogar o jogo sem medo nenhum, sabe? Enfim, se você jogar as versões antigas, você vai ver coisas estranhas no mapa, sons estranhos, barulhos estranhos. Só que, rapaziada, era as primeiras versões de um jogo que, enfim, ia se tornar um jogo gigante. Então, assim, tinha muito bug, sabe? Às vezes você pisava na areia e fazia o barulho de 70 pessoas andando, como se tivesse alguém perto de você. Não necessariamente tinha uma entidade maligna por trás. Tem tanta coisa que hoje em dia é explicável e que perde toda a graça do que era aquilo na época. Mas eu acho muito engraçado lembrar de tudo isso e lembrar da sensação que passa Minecraft, ou a sensação que passa o Herobrine. Com certeza isso inspirou muitos jogos indies de terror e muitos jogos de terror. Mas será que realmente Minecraft inicialmente era pra ser de terror? Ou será que não?